Olá, como vocês podem ver, eu estou de volta, muito mais cedo do que qualquer pessoa poderia imaginar, dadas as minhas eventuais e raras aparições. E por que eu estou de volta? Houve, por acaso, algum lançamento de gibi do Ewing? Eu vou fazer minha defesa de Mortal e Imortal Thor. Eu vou falar sobre alguns gibis já publicados dele, como, por exemplo, X-Men Vermelhos ou a duologia dos Defensores. Não, porque não é só de Al Ewing que vive o homem. O homem, se fosse ver só de Al Ewing, ele estaria precário, ele estaria faminto por mais obras. Embora, sim, ele esteja fazendo 3 mensais, não é o suficiente. Então, o homem, vulgo eu, vulgo Vitor, tenho que me nutrir de boa arte em quadrinhos de outras formas. Eu tenho que procurar outros autores. E o outro único autor que consegue me satisfazer da mesma forma, além desse britânico bissexual formoso, glorioso, chamado Al Ewing, é o indiano chamado Humvee. Então, é isso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou tecer alguns breves comentários sobre a temática, sobre a profundidade desse trabalho aqui, Novos Deuses, que deve estar chegando nas bancas, livrarias e qualquer outro tipo de loja onde você pode comprar quadrinhos, incluindo, mas não limitados a comic shops. E vamos falar dessa maravilhosa obra aqui. Vamos começar contextualizando que esse aqui é um título que saiu perto do começo do DC All-In Special, vulgo após a morte do Darkseid. Então, embora tenha o hábito de outros escritores, a DC como um todo, pegar conceitos dos novos deuses para trabalhar individualmente nas revistas próprias, por exemplo, alguém vai pegar o Metron, alguém vai pegar o próprio Darkseid, alguém vai falar de parademônios e tal, os novos deuses são personagens que costumam ficar relegados a um segundo plano. Os novos deuses, exceto poucos elementos como, por exemplo, caixas maternas, conseguiram passar para o pop, para a esfera do imaginário coletivo da DC. Então, quando um roteirista muito pop veio aos Novos Deuses, houve a possibilidade de, tipo, esse título chegar a pessoas que não são interessadas nessa cosmologia do Jack Kirby. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Novos Deuses é um gibi pop de uma maneira que só o Ranvir conseguiria fazer. Por quê? Porque ele é um autor muito consistente, que se aproveitou de um momento onde a DC estava em alta para fazer um gibi muito bom. Um gibi muito interessante e um gibi muito acessível. Ele vai ter apresentações rápidas de cada personagem, vai ter uma contextualização de onde cada personagem veio, mas ainda assim vai se aprofundar em algumas coisas específicas do quarto mundo que, tipo, não, você não tem que ser um conhecedor profundo da obra do Kirby para conhecer, mas não são coisas óbvias. E vamos falar mais isso aqui rapidamente. Primeiro, tem alguns comentários. Não é a primeira vez que um autor pop tentam ter essa, a popularização dos novos deuses. Por exemplo, o Mignola tentou isso na Odisseia Cósmica, e é um gibi que é muito lembrado, mas não pelos novos deuses, e sim pela Liga da Justiça, porque é onde tem todo o entrave do Jon Stewart matar mundos, enfim, tentar suicídio. E o Simonson fez uma fase muito celebrada no Orion, o Cão de Guerra de Apocalipse, de Nova Gênese. E é algo que, pelo que eu sei, mexe no Brasil, mas os gringos adoram, e é algo que eu tenho muita curiosidade. E agora também tem que trazer um parêntese particular, que eu não consegui passar do segundo encadernado dos Novos Deuses do Kirby original. Sim, tem o tijolo que fica aparecendo em diversos fundos de vídeos aqui no canal, mas como é que é? A pilha de leitora tá grande, não é imensa, mas tá grande. Por exemplo, tem o Fatale aqui, o do Inferno ali, o ônibus da Mulher Gato e tal. Mas em algum momento eu chego lá. Então eu não sou um profundo conhecedor de Kirby. Adoro os conceitos que eu vi em outras histórias, como por exemplo o meu amado Senhor Milagre do Tom King.
por exemplo, desenhos Justiça Jovem. Eu cresci com Justiça Jovem, então como é que é, as pequenas introduções de Novos Deuses são muito bem-vindas. Mas não é uma pessoa que eu sou ignorante de Novos Deuses. Eu tenho muito interesse. Eu ainda estou tentando chegar lá. Talvez seja minha falsa maturidade para absorver um material que eu não sei fazer direito, mas enfim. Há um interesse. Eu não sou um grande conhecedor, mas eu consigo dizer que o Senhor Milagre é um personagem que eu amo. Eu Orion é uma personagem que eu tenho muito interesse. É um personagem que, tipo, cada vez que eu vejo mais sobre, me interessa mais. Como eu já disse, eu amo Humvee. Então, quando foi anunciado esse gibi, eu fiquei empolgadíssimo. Só tinha 2 gibis que, tipo, da toda all-in, que realmente me interessavam muito. Tipo, mais do que Mulher Maravilha Absolute, quando foi introduzido inicialmente, mais do que Caçador de Marte. Era isso e o Metamorfo da Ewing. Infelizmente, o Metamorfo da Ewing fracassou. Isso aqui deu muito certo. Essa aqui é a edição gringa, que já tem sido apresentada em algum momento. E a série começa com uma proposta simples e muito boa que vai ser explicada. E eu vou explicar aqui também. Não vai ser explicada, vai ser como é que é desenvolvida até suas últimas consequências. Darkseid morreu. Darkseid sumiu do universo. E por causa disso, há um desequilíbrio cósmico. A fonte está contra seu contra-argumento. Então, por oportunidade, uma outra sombra, um outro adversário, vai se pôr contra a Nova Gênesis de uma maneira a, suplementar esse equilíbrio cósmico. Esses adversários vão ser o que a gente vai conhecer aqui como os Nyctari. Os Nyctari têm designs brilhantes pelo Ivan Kyle, que é um grandíssimo desenhista. E desde o primeiro momento que eles são introduzidos, há o presságio. Eles vão destruir Nova Gênesis. Então, o Pai Celestial, sabendo que no meio desse grande conflito irá surgir um novo Deus, ele manda o Orion matar esse novo Deus para que esse novo Deus não se envolva com a destruição de Nova Gênesis. O Pai Celestial manda matar uma criança, manda matar um bebê. Então o Orion, não podendo deixar de seguir ordens como filho de Darkseid, filho de Pai Celestial, ele percebe que tem algo que não pode parar de seguir ordens. Então ele vai suplicar ao Senhor Milagre para que o Senhor Milagre pegue a criança e escape dele. E só isso já é uma ótima proposta. Se fosse só isso, seria uma ótima proposta. Uma guerra nos céus enquanto tem essa fuga na Terra. Mas o Humvee não se contenta com o óbvio. No meio disso aqui, a cada edição vai ter um artista convidado para fazer a introdução de um conceito ou de um personagem. A primeira edição é o magnífico Jorge Fornés, que tem uma narrativa e um estilo gráfico no ar brilhante. Então ele vai apresentar aqui esse velho deus, esse ser ancião, porque muito dessa ameaça exterior que vai preencher o vácuo do Darkseid se conecta com histórias anteriores ao Quarto Mundo, ao primeiro, o segundo e o terceiro mundo. E o primeiro, o segundo e o terceiro mundo são também toda uma questão de... Vamos voltar um pouco a Kirby. Novos Deuses era para ser os substitutos dos deuses de Asgard. Então o Humvee vai brincar um pouco com isso, não Asgard, mas Urgrund, que é um termo celta para se referir aos terrenos onde habitava os Asgardianos. Então, ele não precisa falar Asgard, mas ele vai falar sobre Asgard a todo momento, quando ele está se referindo ao segundo mundo, a esses deuses anciões, que serão substituídos, então, pelos novos deuses de um evento cataclísmico, mas isso vai também falar sobre os deuses que fugiram desse evento cataclísmico e foram influenciar o terceiro e o quarto mundo. Então é um cruzamento entre a mitologia nórdica, a mitologia do Kirby, a mitologia que o Philip Kennedy Johnson começou a alimentar na Action Comics dele, e o Humvee traz para cá conceitos do hinduísmo que já estavam presentes na mitologia DC
com os lordes e senhores do caos através dos yugas, que são, me perdoe, o meu hinduísmo não está em dia, ciclos do universo, da existência, de, criação e destruição, existência e mudança da existência. Então, tem também cruzamentos entre entidades e deuses da mitologia hindu, como o Dyaus-Pitta e o Pitamaha, sendo introduzidos nessa grande história da humanidade, conectando muito bem com teorias de mitologias anciãs na Terra. Então é um gibi que ele não se contenta apenas em expandir para frente os novos deuses, ele também se preocupa em expandir para trás. E eu acho isso extremamente positivo. Ele quer levar os novos deuses adiante, ele quer romper esse status quo de Nova Gênesis e Apocalipse em guerra há muito tempo. Ele quer transformar esses personagens em outros personagens. Então, neste primeiro volume, nós já temos uma grande mudança de paradigmas envolvendo o Isaías, que é o Pai Celestial, e todos os novos deuses, porque, sim, no mundo de super-heróis, o que são deuses? Eles sempre foram, muitos equiparados com o próprio Superman. Inclusive, no primeiras histórias dos Novos Deuses, o Superman tenta ir para a Nova Gênesis por ser um lugar onde os pares dele estão. Mas então, o que são deuses no meio de super-heróis? O Humvee vai romper isso. Ele vai permitir com que, através da conexão com a fonte, os novos deuses se tornem deuses de verdade. Então, vai ter um salto não só de poder, mas de significado, que é empolgante pra caralho de ler. É um gibizaço. Não é um gibi só história. Como é que é? É o gibi Hype Moments and Hour of Farming também. Boa história e Hype Moments and Hour of Farming. É um gibi brilhante. E só vai melhorar. Só vai melhorar. As primeiras 3 edições são meio confusas, você não sabe muito bem para onde a história está indo. Mas a 4, a 5 e a 6 são muito emocionais. Especialmente a 5 e a 6. A 5 e a 6, um pouco de spoiler, vai ter uma morte. Na edição número 6 vai ter uma morte muito importante. E esse personagem que vai morrer vai se encontrar com o Corredor Negro. Desde antes vai ter todo um desenvolvimento do que, como esse personagem percebe o Corredor Negro. E isso vai levar à edição 6, onde o artista convidado é ninguém menos que o Felipe Andrade, um dos melhores desenhistas desse século, talvez o melhor desenhista desse século, talvez o melhor desenhista pós-Tim Sale. E ele está trabalhando em gibis americanos, só não vamos falar de franceses nem de japoneses. E, pra mim, isso foi o melhor gibi, melhor single issue lançado em 2025. Eu tenho aqui a edição americana, sem título nem nada, só a arte do Felipe Andrade, uma capa variante. E é um gibi que toda vez que eu leio, eu choro. Porque é lindo em motivo, em composição narrativa, em lore, é lindo visualmente e metafisicamente também faz horrores para ambos os personagens. Tanto o personagem que morreu, quanto o corredor, quanto essa ambivalência de força ancestral mais antiga que a fonte e um ser que se aproxima muito do humano. Então é de uma beleza incrível. É muito do que o Humvee já faz nas outras histórias, como Muitas Mortes lá Alistar e Sabores Raros, em humanizar essas figuras maiores que a vida, para com que elas peguem nosso coração e nós nos importemos com cada coisa que elas fazem, enquanto elas são ou estão descobrindo a humanidade, ou estão mostrando como são humanas. Então, isso aqui, eu acho, essa edição individualmente já vale por todo encadernado. Ela é brilhante, ela é linda. E quando você for ler, coloque no fundo a música que inspira, porque o nome da edição é Don't Fear the Racer. Referência à música do The Blue Oyster, alguma coisa, Don't Fear the Reaper. E tem a rima visual, musical, é uma experiência interessante. Mas o que mais que eu queria falar sobre esse gibi?
Os artistas convidados, como eu falei, na primeira tem o Jorge Fornés, na segunda, não, na sexta tem o Felipe Andrade, na segunda temos ninguém menos que o queridinho do momento, o Jess Lonergan, que foi aqui que eu comecei a prestar atenção nele. Foi aqui, isso aqui saiu antes de Drome, que vai sair aqui pela QS. E tipo, sim, eu soube do Jess Lonergan antes dele ficar modinha, eu sou um OG. E isso aqui é um espetáculo. Eu sou animado pra Drome. Na terceira edição, quem é a terceira edição mesmo? É o Ricardo Federici, que ele vai fazer toda essa história sobre a cosmologia do segundo cosmos, que é muito a la Juan Jiménez e as odisseias cósmicas do que latinos-americanos costumam fazer na França. Aí na quarta edição, se eu não me engano, qual é o nome desse brother? Eu não sei. Não sei quem é a quarta edição. Quarta edição é o Bernard Chang. Se não me engano, ele fez o História dos Novos Deuses antes. Na quinta é o cara que faz Red Looper. Qual é o nome do cara que faz Red Looper? Qual é o nome do cara que faz Red Looper? É o Andrew McLean. E é uma edição muito emocionante também. E geralmente esses artistas, eles fazem umas 3, 4 páginas. Exceto o Ricardo Federici e o Felipe Andrade. Cada um vai fazer tipo 2/3 da edição deles, respectivamente. Além disso, tem o Ivan Kagel. Que o Ivan Kagel é um desenhista de primeira. É um desenhista que você deve ir atrás de qualquer coisa que ele faz. Inclusive, é um grande erro o outro quadrinho que ele fez com o Hanvi não ter sido daqui até agora, que é um gibi de mecha maravilhoso. Se vocês quiserem não publicar e esperar para que eu e meu parceiro abramos a editora para publicar, fiquem à vontade, editoras do Brasil. Nós agradeceríamos. Mas é impressionante que não tenha saído. Deixa eu mostrar como é que é. Eu não sou uma pessoa que fala, oh meu Deus, mulheres, mas essa grande barba aqui, meu Deus, que coisa linda. Que mulher linda. Enfim. Esse é um gibi empolgante, é um gibi bem escrito, é um gibi bem desenhado, é um gibi perfeito, saindo de uma maneira perfeita, com um preço perfeito, R$ 47,90. Não tem nem um gibi da mesma qualidade com um preço menor atualmente. Sim, R$ 47,90 não é baratíssimo. Mas é melhor do que qualquer coisa que você vai conseguir pegar pelo esse preço. É maravilhoso. Vá atrás. Se você vê esses vídeos e não compra o gibi, vá atrás. É maravilhoso. Você não sabe nada dos Novos Deuses? Tanto faz. É maravilhoso. Isso aqui é um gibi nota 25 de 10. É um gibi essencial. E só tem uma coisa triste. Que vai demorar um tempo para sair a continuação. Que é melhor. É um gibi que já é perfeito aqui e consegue ficar melhor. Então, se eu sou a pessoa que sou contra, tipo, fazer vídeo para indicar gibi. Eu queria discutir um pouco mais sobre questões filosóficas e tal, mas eu fiquei extremamente empolgado com isso. É um gibi que me empolga, é um gibi que eu amo falar sobre, é um gibi que consegue fazer um nicho pop, um nicho desse universo DC, um nicho extremamente específico, um nicho extremamente fechado, ser algo pop, ser algo acessível, como eu já disse antes. Isso é maravilhoso. E eu também só tenho um prazer imenso de falar do Hanvi. Então isso é um gibi que vai fugir um pouco no modus operandi de querer discutir um pouco mais aprofundamento, de uma maneira um pouco mais profunda, eu esqueci como falar, gibis. Porque eu estou animado, porque eu estou empolgado e porque eu quero recomendar isso. Leiam isso. Leiam. E fica mais fácil ler em português porque o Hanvi não é fácil. Leiam. Até mais, pessoal. E até o próximo gibi excelente.